O ex-presidente Jair Bolsonaro, nesta sexta-feira, reiterou o convite para a manifestação que ocorrerá no próximo domingo. Bolsonaro disse: um ato pacífico pelo nosso Estado democrático de direito, pela nossa liberdade, pela nossa família, pelo nosso futuro. Mais uma vez, reforço esse convite. Espero vê-lo no próximo domingo, às 15h, na Paulista. No Brasil atual, a liberdade de manifestação não é reconhecida de forma igual para todos. As manifestações promovidas por partidos de esquerda, sindicatos e coletivos, divulgadas pela velha imprensa e por sites e canais de internet de forma coordenada, não estão sujeitas a qualquer investigação sobre seu financiamento ou qualquer questionamento sobre se as ideias que defendem seriam democráticas ou antidemocráticas. Mesmo quando há cartazes pedindo ditadura, depredação de patrimônio público e privado, agressões a políticos e cidadãos, bloqueio de vias, nada disso é considerado um ato antidemocrático quando o ato é da esquerda. Nos últimos anos, milhões de pessoas foram às ruas de forma ordeira e pacífica para pedir liberdade e respeito à Constituição, incluindo a liberdade de expressão, a liberdade de culto, a liberdade de ir e vir, entre outras. Essas manifestações pacíficas tornam-se alvo de inquéritos sigilosos, alimentados por notícias da velha imprensa, nos quais manifestantes e jornalistas que cobrem as manifestações são perseguidos, presos, censurados e têm seus bens apreendidos. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 31 meses, toda a nossa renda é retida sem base legal. O inquérito já está no quarto relator, o ministro Raul Araújo, e a renda de famílias e empresas segue sendo subtraída dia após dia. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Amigos de todo o Brasil, especial da nossa São Paulo. Hoje é sexta-feira, 23 de fevereiro. Daqui a 2 dias, no próximo domingo, às 15h, o nosso encontro na Paulista. Um ato pacífico pelo nosso Estado democrático de direito, pela nossa liberdade, pela nossa família, pelo nosso futuro. Mais uma vez, então, reforço a esse convite. Espero vê-lo, se Deus quiser, no próximo domingo, então, às 15h, na Paulista. Um abraço a todos, até lá. Olá, senador, boa tarde. Como é que o senhor avalia o andamento, o acompanhamento dos casos das pessoas envolvidas com as prisões do 8 de janeiro, que estão sendo julgadas lá no Supremo Tribunal Federal, inclusive após a morte de uma pessoa envolvida nos atos do dia 8 de janeiro? Pois é, eu fiquei estarrecido, participei de uma audiência pública nessa semana e impactou todos os presentes a opinião de familiares de presos políticos que ainda estão tendo seus direitos vilipendiados. Direito a acesso aos autos, os advogados, a ampla defesa ao contraditório, né? E pessoas com comorbidades, por exemplo, como você tem o Jorginho, que está com depressão profunda, já teve vários atendimentos e pensa em
né? Eu expus no plenário do Senado Federal um áudio mudei a voz, né, para não ser identificado, mas de um desses presos que estão com tornozeleira eletrônica, esse está com tornozeleira eletrônica, desesperado que não pode trabalhar, né, assim, sem uma luz, porque está havendo um julgamento político dentro do STF, totalmente desproporcional, dão 17 anos de prisão para pessoas que entraram aqui, enquanto traficantes corruptos estão tendo aí suas penas aliviadas. Quer dizer, as pessoas sem denúncia, as pessoas sem provas, passando por esse tipo de humilhação porque pensa diferente do sistema político. Quem errou tem que pagar. Quem quebrou, eventualmente, tem que pagar, mas de acordo com a lei brasileira. Não é isso que está acontecendo e nós vamos lutar no limite de nossas forças para buscar a verdade. Eu entrei no STF essa semana também com um pedido para o ministro Alexandre de Moraes para visitar. Olha a que ponto nós chegamos. Hoje os parlamentares do Brasil e o mundo está sabendo disso, porque nós estamos denunciando internacionalmente, nos Estados Unidos, na Europa, América do Sul, em congressos, em eventos na OEA, na ONU. E vamos agora também ao Mercosul fazer esse papel, porque o mundo precisa saber que a gente não está em democracia no Brasil. É uma farsa, né? E nós temos que parlamentares pedir autorização para visitar preso político no Brasil. Olha que mancha na história da nossa República. E aqui, ontem eu peguei no plenário do Senado, era uma sessão, essa semana inteira foi sessão remota, virtual, mas os senadores que estavam, quase todos assinaram, né, para visitar presos. Tem pessoas como, por exemplo, o Naime, que foi bater no hospital com dores, com problemas graves, continua preso. O Silvinei Marques, também, Vasques, o Jorginho, né, e outros brasileiros que estão com seus direitos desrespeitados, direitos constitucionais. Então, eu já consegui, junto aos colegas do Senado, aprovar uma audiência pública também aqui na Comissão de Segurança, para ouvir os advogados dos presos, ouvir juristas. Até o ministro Alexandre de Moraes foi chamado também pelo Senado. Vamos ver se ele vai vir. Se respeita esse parlamento, já é bem a quinta vez que é chamado, não veio nenhuma, mas a gente vai realizar essa audiência com ele ou sem ele, né? Para que a gente possa ouvir as pessoas e que tudo isso que está acontecendo no Brasil fique às claras. O que está oculto precisa ser revelado à população e a injustiça tem que terminar nesse país, que é um país de gente pacífica, de gente do bem, de gente que não merece esse tipo de ditadura que nós estamos tendo aqui. Senador, e como é que o senhor avalia a questão da atenção aos direitos desses presos, aos direitos humanos? Está tendo uma normalidade no acompanhamento desses casos? Muito pelo contrário, né? A gente viu um brasileiro morto e a família dele estava aqui no Congresso. Olhar nos olhos das filhas dele é uma coisa que dói, porque são duas adolescentes com sonho de ser médica, passaram, mas estão com a dor profunda de uma morte injusta, né? Um assassinato sob a tutela do Estado brasileiro, porque o pedido tinha sido feito há 2 meses e meio, 8 pedidos de soltura dele da PGR, né? E o cara foi morto, morreu ali sem atendimento praticamente. Então é um absurdo que o STF, que alguns ministros estão fazendo, é desumano. E tudo que a gente planta, a gente colhe. Isso um dia, a gente sabe, a história da humanidade é assim, vai ser mostrado isso. Mas eu acredito na capacidade de reflexão. Todos esses parlamentares, essas pessoas que estão lutando com coragem contra esse sistema, mostrando os abusos que estão acontecendo, sempre de forma respeitosa, de forma pacífica, ordeira, mas com argumentos claros que a Constituição do Brasil está sendo rasgada. Um dia a história vai reconhecer isso. Eu espero que essa injustiça barre, porque tem gente sofrendo. Enquanto eu estou concedendo essa entrevista para você, as pessoas estão me assistindo, em casa, no trabalho, tem gente sofrendo ainda. Tem gente presa, político preso. Hoje você tem jornalista, você sabia disso? Colegas dele que estão presos.
com passaporte retido, com conta bancária bloqueada, com rede social, um instrumento de trabalho por decisão judicial derrubado, né? Então é um absurdo que a gente está vendo no Brasil com empreendedores que geram 22 mil empregos, como o Luciano Hang, ainda com as redes sociais dele bloqueadas. Que país é esse? Com o senador tendo o seu gabinete aqui, e não é por corrupção, tendo o seu gabinete invadido, parlamentar com passaporte retido, com rede social bloqueada, né? Esse é o Brasil que você acha que tem democracia? Não tem. Vamos encarar. Por isso muitos brasileiros estão indo para a rua. Dia 10, né, eu estarei com eles, né? Inclusive para que a gente não tenha um comunista dentro do Supremo Tribunal Federal, um político que a vida toda dentro de sindicato, com ideologia, que vai para o STF, que já é tão criticado por ter politicagem dentro, interferência. A gente não pode, a gente tem que resguardar. O Senado está se levantando, finalmente. Não vamos deixar o Senado cair. Precisamos do apoio da população para que os direitos das pessoas sejam respeitados, porque mesmo depois da morte do Clériston, tem gente ainda com comorbidade, gente ainda sem denúncia, preso preventivamente, quanto a lei é muito clara, e a gente não pode descansar com relação à injustiça. Como diz Martin Luther King, uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. E ele mesmo diz, um convite para você, ele dizia também o seguinte, um grande humanista, pacifista: o que me incomoda não é o grito dos violentos, dos corruptos. O que me incomoda é o silêncio dos bons, que a maioria da população é composta de gente do bem. Então vamos nos unir de forma serena, tranquila, mas com persistência, com resiliência, para que o bom senso prevaleça, a verdade e a justiça em nosso país. Muito obrigado, presidente.